Então vamos aqui fazer o nosso primeiro contato com o R. Não se preocupe, vou rodar alguns comandos, mas todos eles serão feitos mais de uma vez aqui no decorrer da nossa disciplina. Então aqui é só para a gente ilustrar o que a gente tem discutido, que são os pacotes, os bancos de dados, né? E as funções, os argumentos. Então aqui, ó, eu vou trabalhar, vamos fazer aqui um D&C, né? Vou pensar aqui em fazer um D&C. Esse exemplo, esse banco de dados está no livro do Banzato e Cronca 2006, na página 50. Eu vou aqui, então, mostrando os objetos que a gente vai trabalhar. Nós iremos trabalhar com esse banco de dados aqui. Nós iremos trabalhar com as cultivares e a produtividade dessas cultivares. Aí lá, como é um delineamento inteiramente casualizado, né, não tem blocos, e eles estão repetindo, eles estão repetidos aqui quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então a cultivar 1 foi repetida 5 vezes, a cultivar 2, 5 vezes, a cultivar 3, 5 vezes e assim sucessivamente. Então aqui, ó, esse objeto cultivar aqui, ele contém a informação, né, que eu irei utilizar na minha análise das cultivares e quantas vezes elas estão repetidas. No meu objeto 2 aqui, diz respeito às produtividades. Ó. A cultivar 1 produziu, vamos supor, 38,9 quilogramas, né? Que, como a gente viu, o decimal é ponto, né? E a separação dos elementos dentro do nosso objeto é feito por vírgula, certo? Então vamos rodar aqui essa primeira parte. Ó. Eu vou rodar aqui, eu vou informar para o R que eu vou trabalhar com esse objeto aqui, ó, cult, né? O que é que eu faço? Eu vou aqui, ó, em run e vou rodar esse objeto aqui. Então, como a gente já discutiu na primeira aula, né? Isso aqui é a janela que eu vou colocar os scripts e aqui é o console onde irá aparecer a parte, irá aparecer a parte do comando que eu executei. Então tá aqui, o R já tem conhecimento dessa informação. Produtividade, também já rodei aqui. Para a gente fazer essa análise aqui, eu vou organizar esse meu banco de dados aqui, ao invés de trabalhar com objetos na forma de vetor, eu vou transformar esses dois vetores aqui em um outro tipo de objeto que a gente viu, que são quem? Os data frames, né? Que tem a parte tanto de caracteres como a parte numérica. Então eu vou nomear esse meu data frame aqui composto pelas cultivares e pelas produtividades, eu vou chamar ele de dados. Não se preocupe, pessoal, que nós iremos ter aula só para aprender a fazer essas transformações aqui. Então, vamos lá. Vou rodar aqui e agora eu quero observar. Ele rodou meu data frame e chamou de dados. Mas vamos verificar realmente se ele fez isso. Então, aqui, ó, eu posso aumentar aqui e ver, ó. Meus dados estão representados por um data frame aqui, ó, com uma coluna de cultivares e outra de produtividades. Se você também quiser verificar na aba 3, que a gente também falou de forma teórica aqui, ó, a gente já passou essa informação para vocês, que nessa aba 3 aqui a gente vai ter os objetos formados, né, e as rotinas executadas. Então, se você clicar aqui, ó, você vai ver lá o que foi que já foi executado. Tá aqui, ó, o objeto criado. Tudo bem? Só clicar aqui que você vai ver. Vou voltar aqui para continuar nossa análise. Então, já tenho o meu objeto que eu vou trabalhar. Então, o objeto que a gente vai utilizar nessa nossa análise de um delineamento inteiramente casualizado é um data frame aqui, né, composto por uma coluna com as cultivares, né, e suas respectivas repetições, e uma coluna com as produtividades. Então, eu vou anexar aqui os dados, e agora eu vou utilizar a função. Observe a sequência. Nós obtivemos o banco de dados, né, e aí a gente já sabe qual que é o pacote que vai adotar, e dentro desse pacote tem
a função utilizada para o delineamento inteiramente casualizado, ou seja, você tem o pacote que roda a análise, tem o banco de dados e que função dentro desse pacote que roda a análise. Para o pacote SPDEX, que é o que a gente está utilizando, essa função D e C. E aqui dentro da função, como a gente já disse, tem os argumentos. Ó, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou informando para o R que a primeira coluna são as cultivares, a segunda, produtividade. Pessoal, uma coisa que a gente tem que chamar bastante atenção é que do jeito que está escrito aqui, ó, no data frame, tem que ser reproduzido aqui. Se você colocar uma letra maiúscula aqui, o R não vai entender. Certo? Então você tem que escrever da mesma forma. Se colocar tudo maiúsculo também o R não lê, só lê se for da mesma forma. Então vamos lá. Qual, o que quer dizer esse argumento? Qual igual a true aqui, ó. Isso aqui eu estou dizendo que os tratamentos meus são qualitativos, né? Então, como a gente está comparando cultivares, a gente realmente está trabalhando com tratamentos qualitativos. Se isso aqui fosse uma análise de regressão, por exemplo, se eu tivesse dose, né, de nitrogênio 20, 40, 60, 80, então eu teria que, e eu quisesse uma análise de regressão, ao invés de um teste de comparação de média, eu teria que colocar aqui falso. Esse argumento aqui diz respeito ao teste de comparação de médias que eu vou utilizar. Eu posso mudar aqui, ó, Tukey, né? E aqui o nível de significância do teste que eu vou fazer. Então, esses são os argumentos da minha função. Então, tem o pacote SPDEX, o banco de dados e a função dentro do pacote. Então, vou rodar aqui ó, essa função. Ele rodou. Então, vamos observar aqui, eu vou maximizar. Foi o que ele fez? Ele fez a nossa análise de variância, né? Ó, nós temos aqui as fontes de variação, tratamento, resíduo total, os graus de liberdade, né? Soma de quadrado, quadrado médio, o F calculado e a significância aqui. Tem o coeficiente de variação, ele dá outras informações aqui de normalidade de resíduo e homogeneidade de variância, mas nós teremos uma aula especificamente para isso. E aqui nós temos o teste de médias, ó, ele fez o teste Tukey igual eu pedi que ele fizesse. Mas professor, mas se eu quiser fazer um teste Scott-Knott, se eu tiver muitas médias e estiver dando muita sobreposição, você vai lá e informa SK. Professor, como é que eu sei que é SK? Se você for no pacote, né, no manual do pacote, ele diz lá como é que cada argumento desse tem que ser colocado. Então vamos lá. Rodei aqui, agora ele já fez, ao invés do Tukey, ele já fez um Scott-Knott. Ok? Então, pessoal, esse aqui é só um exemplo, a gente ir se habituando, né? Com essa linha que eu vou sempre repetir. Você tem seu banco de dados, sabe a análise que vai fazer, identifica o pacote que vai utilizar e a função dentro desse pacote. E também conhecer os argumentos dessa função, né? Você pode variar o teste de média que você vai utilizar, o nível de significância, né? 1 ou 5%. E aí vamos passar aqui para um exemplo aqui de